Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Tô muito feliz de hoje estar aqui com a Vanessa. Dá um oizinho aí, Vanessa, pra galera já. Oi, pessoal. A Vanessa é uma líder nossa aqui na igreja faz um tempo que ela tá aqui conosco e ela tem liderado um movimento que tem crescido muito aqui na nossa igreja, dos solteiros que oram, do pessoal aí que tá solteiro, né, e parece que não consegue, só vê gente casada. Isso. E não encontra os solteiros na igreja, não na igreja como em outras igrejas também, né, claro. E a gente conseguiu, com esse movimento, juntar o pessoal, não para simplesmente gerar casamento, porque não é a ideia, né? É uma bênção quando acontece, mas não é a ideia, mas para que os solteiros possam se encontrar e perceberem que eles podem se descobrir ainda mais em Deus e juntos buscar ainda mais Ele também, né, Vanessa? Isso mesmo, pastor. Tem sido uma bênção caminhar com os solteiros, ter sido levantada, né? Por Deus mesmo, porque... para liderar um movimento que cresceu tanto, só pela graça e misericórdia de Deus, né? E é exatamente isso, né? Os solteiros que oram, eu acho assim, eu vejo que na pandemia isso ficou muito claro, como a gente estava espalhado, o povo solteiro que já havia a maior parte terminado uma faculdade, cada um por um lado, a maioria com o desejo de se casar, mas também perdidos com a sua vida espiritual, no sentido de agora eu não tenho a igreja, agora eu não tenho os amigos, agora eu não tenho aquele lugar, o que eu vou fazer? Então surgiu, no meio da pandemia, um grupo do WhatsApp, né? Que foi idealizado esse grupo até pelo pastor Lelo. Sim, eu lembro. E ele falou, um dia ele me encontrou aqui na PIB fazendo uma gravação, e dele foi levar uma palavra numa das células que eu tava. Ele falou, você não quer orar por essas pessoas do grupo de solteiros? E eu, imediatamente... algum tempo eu já estava orando a Deus e falando, Deus, eu preciso de algo relevante. Eu gosto da coisa, sabe, pesada. Eu gosto de pegar coisas do zero e fazer aquilo, uau, ver a coisa crescendo. E quando ele falou, aquilo tocou profundamente no meu coração. E ele falou assim, agora é tempo de você entregar todo o resto. E eu lembro que eu liderava a célula, eu lembro que eu liderava outros movimentos de oração. E aqui na comunicação, eu ficava aqui também, ajudava bastante aqui na comunicação. E eu lembro que eu tive que entregar e meu coração estava muito nessas coisas, doeu um pouquinho. E eu falei, claro, meu Deus, não é fácil, né? O que eu vou fazer com solteiros? Vai virar uma bagunça. E ao mesmo tempo o desafio de estar tudo online, as pessoas distantes. E eu lembro que quando ele me convidou, a gente passou um período orando, numa campanha de oração. Quando terminou aquela campanha, tinha um dos missionários que caminhavam lá com a gente no grupo e ele falou assim, acho que vai dar uma célula. E eu falei assim, mas eu tô fora, não quero, pra mim acaba aqui, né? A campanha era para começar e terminar. E ele me chamou no privado, o Thiago Veras, e ele falou assim, Vanessa, eu acho que é para você orar, porque Deus tem algo aí nesses solteiros. E ele falou, e eu vou com você, então eu lidero junto com você a célula. E eu falei, então vamos orar. Então começamos ali um período de oração. Quando nós terminamos a oração, o Thiago falou assim, eu tô indo para Moçambique, não vou poder assumir o projeto com você. E eu falei, meu Deus, então sozinho eu não tenho como. Ele falou, Vã, continua orando. E eu lembro que foi um final de semana, quando ele falou, foi numa quinta-feira, na sexta eu me tranquei dentro do quarto. Eu já estava vindo num processo muito intenso, de muita busca, de muita oração, de muita entrega. Eu falei, como eu não posso mais cultuar na igreja, agora o culto vai ser dentro desse quarto, vai ser nessa casa, e eu quero viver tudo o que eu sempre vi os pastores vivendo, né? Porque, graças a Deus, nós temos uma igreja com pastores que realmente nos mostram a graça de Deus, né? Nos mostram o quanto eles são apaixonados por Jesus, né? Pastor Pascoal, o senhor, pastor Michel. O senhor está no céu, né, Vanessa? O senhor, vai ser sempre o senhor. Eu entendo pelo respeito, não tem problema. Não, aceita, senhor, que vai doer. Dói menos, aceita, não tem jeito. Os brancos aqui já não estão negando mais, não tem jeito, né? Já era. Virou pai, então já tem jeito. Parte desses brancos aí já tem coisa minha também, nesses cabelos. Aí eu lembro que eu me tranquei no quarto e eu falei assim, eu vou orar e eu vou obedecer como tudo que eu vinha obedecendo, tudo que ele havia pedido para entregar. Eu falei, eu vou entregar e eu quero viver o que Deus tem para viver. E eu lembro disso que ele falou assim, aquela voz do Espírito Santo, lembra que você me pediu algo relevante para tua igreja? E eu falei, eu vou orar. E me tranquei. Eu lembro que quando eu orei, eu fiquei de jejum de sexta a domingo, sem água, sem comida, intensa em oração e me esvaziando e orando a palavra de Deus e declarando a palavra de Deus ali. E quando foi exatamente 5 horas do domingo, eu abri a palavra de Deus e saiu Daniel 20, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jogados na fornalha e a única coisa que arrebentavam eram as correntes.
E naquele momento o Espírito Santo de Deus me visitou dentro do quarto e ele falou assim para mim: Vanessa, assim como eu estive com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu estou com você. E eu estou fechando hoje uma lacuna dentro da Primeira Igreja Batista. Eu estou com você, se levante. E eu lembro que ali eu caí na presença de Deus e falei assim: meu Deus, mas eu só sou uma mulher. Eu só sou uma mulher, e o senhor precisa levantar homens junto. E tô solteira também. E tô solteira. E eu falei, meu Deus. E ele continuou assim, se levante. Eu lembro que a presença de Deus me queimava dentro daquele lugar. E eu começava a ter visão de pessoas sendo curadas, restauradas, pessoas que o amor havia esfriado, pessoas que não acreditavam mais nelas. E Deus falou: no lugar onde você mais foi machucada é onde eu vou começar a curar uma multidão. E eu enxergava muito claro aquela lacuna onde existia entre casados, adolescentes, existia o ministério de... Os namorados, noivos... Tudo, mas não existiam os solteiros. E ele me mostrou: hoje estamos fechando uma lacuna dentro da Primeira Igreja Batista. Amém. E foi muito legal o mover de Deus, porque eu lembro que foi dia 12 de junho, dia dos namorados, e ele falou: hoje eu preciso... Que é um dia normalmente ruim para quem tá sozinho, solteiro, né? E para quem já se sente pronto para um relacionamento. Claro. E temos o outro lado... Tem gente que não tá nem aí, né? Porque ele também... que não tá nem aí. E temos o outro lado de pessoas que só quer mais de Deus, mas não tem esse lugar, porque se sente perdido. Porque eu não vou ficar com os namorados, eu não vou ficar lá com os casais, eu quero uma galera junto comigo, na mesma fase, né? Eu e o senhor falamos muito sobre essas fases de vida das pessoas, né? E foi muito especial. Eu abri e eu falei assim: Senhor, eu ouvi a voz de Deus, como nunca eu ouvia Ele falando. E eu falava: mas eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero ter certeza que não é uma vontade minha. E se tiver uma pessoa aqui, hoje, quando eu abri essa célula de solteiros, eu sei que é para continuar. Quando eu abri, tinha 5 pessoas. Eu e mais uma conhecida, e as outras 3 que ficaram sabendo por conta de algum pastor que indicou. Uhum. E nós 5 ali orando, e eu começando a conversar, e a gente começou a trocar uma ideia e sentiu. Eu falei: qual é a necessidade de vocês? Por que chamou a atenção? E cada um tinha uma história. Um é porque realmente queria casar, o outro é porque morava numa cidade, região metropolitana, na Lapa, e não tinha nenhum projeto para jovens ali. E a outra falou: já estou mais ou menos uns 40 anos, mais de 20 anos na PIB, nunca namorei ali, nunca consegui nada. Uau. E agora tô achando que é a chance. Eu lembro que desse grupo de 5, eu e o Rafa, que é esse menino da Lapa, né, que se tornou um dos líderes nossos, a gente continuou com o projeto. Na outra sexta-feira, de 5 pessoas já foi para 60. Na Uau. outra já tinha 80. E a gente já começou a sentir vontade de começar a fazer alguns eventos presenciais, mesmo com a máscara na pandemia. E começou a vir o pessoal: vamos fazer vigília. E, de repente, nasceu o primeiro relacionamento nos Solteiros que Oram, que foi eu e o Thiago. Que estão casados hoje também. Que já estamos casados hoje. Thiago chegou na 3ª ou 4ª célula e a gente já ficou muito amigos. Ficamos mais ou menos 7 meses servindo juntos, sem a menor ideia de que em algum momento Deus iria construir um amor tão lindo. Eu sou completamente apaixonada hoje pelo Thiago. Porque começou com amizade mesmo, né? E amizade de Deus. Porque ele via Deus me colocando ali realmente na fornalha, né, me colocando ali, me tratando, me lapidando, e ao mesmo tempo eu ligava para eles que estavam ali me liderando, eu falando: eu estou no meio dessa situação, orem por mim, e ele ali me vendo lidar com tudo isso. E foi muito legal, porque a gente começou um mover de oração que se estendeu por toda a igreja, se estendeu para fora daqui, né? Hoje a gente tem pessoas em Londres, temos pessoas nos Estados Unidos, pessoas em todos os lugares orando, aprendendo mais de Deus, entendendo de fato como deve ser a vida de um solteiro cristão. Porque tem coisas que a gente descobriu nessa caminhada da solteirice, pastor, que na Bíblia não fala nada sobre namoro. Sim, sim. Então, não existe, não tem nem o termo, na verdade, namoro não aparece. Uhum. Só que tem bases de ensinamentos, principalmente no Novo Testamento, que nós aplicamos para a nossa vida de solteirismo. Mas aonde cabe a igreja instruir as pessoas solteiras? A partir da doutrina da igreja, a partir do exemplo. Então, assim, quando você traz as pessoas para olhar isso, elas conseguem ter mais clareza. Então, a gente via ali que tinha muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que estavam perdidas, assim como a gente
gente, porque Claro. a gente fica, será que pode dar um beijinho? Será Não que pode pode ficar? Será? Então sim. isso começou a porque, ficar a par. Na verdade, a Bíblia ela não vai trazer o termo namoro ou a maneira como nós entendemos hoje em Sim. dia na sociedade mais moderna, até porque, na verdade, na história da humanidade, o namoro também não existia, Sim. né? Então, namoro, na verdade, ele é uma palavra de uma criação por volta de 1920 que começou a ser utilizada a palavra ou esse formato, porque Sim. antigamente o que acontecia era que os filhos e filhas eram prometidos em casamento, Sim. né? E aí tinha aquelas junções das famílias e tal, que, gente, a gente tá falando de coisa recente historicamente, porque Sim. historicamente 100 anos, que seria mais ou menos isso, é um período muito curto, Muito curto. na verdade. Para nós, não, né? É bastante, mas para a humanidade é um período muito curto. Então, era muito comum esses acertos de casamento, como também no tempo bíblico, né? Então, você vai pegar, por exemplo, vários textos que vão dizer que aí, eles se encontraram, as famílias se acertaram, eles também, e aí teve uma cerimônia, uma festa, e vários textos vão dizer, e aí eles se casaram. Quando é o casamento? Não é, na verdade, a festa ou a cerimônia, mas vai mostrar muitas vezes que é a relação sexual, quando eles foram para a tenda, né? E vão usar os termos antigos, aquela Sim. coisa toda lá e tal. E aí é aquele momento que eles se tornaram uma só carne. Isso que a Bíblia vai colocar com relação à relação sexual que vai formar o casamento espiritualmente falando, né? Esse sentido. Então, esse é um dos detalhes, por exemplo, né? Agora, e o namoro? Então o namoro tem que ter um namoro santo, onde eu vou esperar até o casamento para ter a relação sexual, por exemplo, que é uma das coisas, né, que a gente coloca, biblicamente falando. Agora, mas o que é ter um namoro santo? Tá bom, eu sei que isso não pode, mas o que pode, o que não pode. E a Bíblia vai trazer algumas orientações em vários textos, em vários outros livros ali também bíblicos, para dizer quais são esses limites. Que é só que não é, por exemplo... tá aqui, ó. Esse livro aqui trata exatamente disso. Então é só você ler aqui 15, 20 versículos, né, na sequência. É um pouquinho mais. Você tem que avocar um pouco mais para poder entender e trazer esse padrão, né? E sabe o que é o mais engraçado? A maioria das pessoas não estão dispostas a ler a Bíblia. Claro. Então, assim, a gente, o pastor, o líder, ele é a primeira Bíblia que a pessoa vai orar. Então eu lembro, vai orar e vai interpretar e entender, porque eu vejo assim muitas pessoas que a partir do momento que começaram a ver Deus levantar uma menina com uma história, né, totalmente improvável, né, porque sem pai, sem mãe, sem nenhuma base emocional bem estruturada, de repente Deus começa a levantar e começa a acontecer um mover de Deus, e de repente eu começo e caso, tenho um namoro incrível com um homem incrível, e a gente começa a construir uma vida juntos, um ministério, e as pessoas ali que chegavam começavam a ver os líderes que eram meninos e meninas se tornar homens e mulheres de Deus, né? O próprio Rafa, Lucas, o Tiago, eu, e aquelas pessoas começaram a ver, tem coisa aí, eu quero ver o que é isso. Não é fogo de palha. Não é fogo de palha. E a gente começou aí, Deus começou a unir também a gente ali, casar essas pessoas, né? Trazer uns casamentos abençoados. E as pessoas, não, eu preciso conhecer mais do Deus deles, eu preciso me aprofundar. Então a gente instigava as pessoas a irem para esse lugar de intimidade com Deus, de cura em Deus, de liberdade em Deus. Não, e é muito bonito porque às vezes a pessoa que tá nos ouvindo aí, ou assistindo, por exemplo, eu preciso me casar para ser completo. Mas isso é uma mentira. É mentira. Eu não preciso me casar para ser completo, eu preciso de Deus para ser completo. E sendo completo, eu vou poder ajudar outra pessoa também a se tornar mais completa ainda, seja no casamento, fora do casamento, né? Seja numa amizade só, ou qualquer tipo de relacionamento. Exato. Então, acho que essa é uma verdade bíblica importante. Cara, eu preciso me completar em Deus. Exato. E não num relacionamento. Isso. Essa é uma das verdades mais importantes que nós descobrimos e as pessoas têm provado nos solteiros que oram, pastor. Que relacionamento, se você é uma pessoa quebrada, se você é uma pessoa emocionalmente que não tá legal, que tem muitos traumas de outros relacionamentos, porque essa liberdade que o namoro trouxe, né, a partir do momento que surgiu o namoro, veio consigo muitas coisas. E dentre elas, a troca de parceiros, assim, à torto e à direito, né? Falando assim, bem interior. E as pessoas trazem muitos traumas. Então, aí, a partir do momento que nós começamos a entender que nós precisávamos dessa ser completos em Deus, dessa cura em Deus, o que Deus quer de mim ainda na solteirice. Solteirice é templo de plantar.
plantar uma vida financeira saudável. Solteirice, a gente tem mais tempo da gente, cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Tempo de servir, que é outro ponto importante que nós descobrimos nos Solteiros que Oram e que a gente aprende com Paulo, né? Paulo deixou isso muito claro, né? Que os solteiros cuidavam das coisas de Deus e os casados das coisas de casado. E você vê, o solteiro, ele tem mais tempo de servir. E como ele tem mais tempo de estar na presença ali também de Deus, mais tempo de servir, ele vai ter mais tempo de estar mais maduro. Claro. De amadurecer, de crescer, de realmente aprender. E esse ano nós estudamos a Bíblia juntos, nos Solteiros que Oram. Então, a gente tinha muitas pessoas que não conheciam a palavra de Deus e pela primeira vez estão encerrando. Estão se aprofundando ou leram a primeira vez? Estão lendo? Leram a primeira vez. Uau. A gente está terminando agora. Em dezembro, a gente tinha mais de 50 pessoas que se prontificaram a ler. Não sei se todas estão terminando, mas a gente vai ter até uma premiação agora, final do ano, para quem concluiu. Então, a gente desafiou as pessoas, então, jejum, oração, esse ano, e palavra de Deus. Então, esses eram os nossos objetivos. E a gente viu, assim, tem visto e vivido realmente o mover de Deus. Isso é a receita básica para uma vida de solteiro, para uma vida de casados, né? Mas casados, eles têm a gente tem outras prioridades. Claro. Mas o solteiro, ele tem que ter uma vida realmente entregue no altar, para que realmente não se engane consigo mesmo, porque a gente vê muito hoje as pessoas apostando na autoajuda, que é forte, que é bem, mas na primeira tempestade que vem, a pessoa cai e ali ela fica prostrada. Então, quando você se fortalece em Deus, que você vê que você é muito fraco, que você é muito pequeno e que Deus é quem vai te completar... Eu preciso dele. Aí fechou. E tem um outro lado, porque às vezes um dos problemas com relação a essa fase solteiro é que, se ela é uma fase mais curta... é mais tranquilo de lidar. Mas se ela vai se estendendo um pouco mais do que eu gostaria, e as pessoas começam a me cobrar disso, né? E o tempo vai passando, porque tem gente que acha que tá com 23 já ficou pra titia, tá com 26, tá com 27, com 30, 40. Então, cada um tem a sua fase, né? E aquela coisa. Mas acho que um dos maiores problemas, Anissa, tanto na vida solteiro como na vida cristã, de uma maneira geral... é que a gente tem uma tendência a querer resolver do nosso jeito. Exato. E pegar alguns atalhos que não são os caminhos ou os processos que Deus tem para nós. E falar assim, mas Deus, tô aqui orando, né, me guardando, esperando, buscando, mas o Senhor não tá mostrando, não respondeu, porque não é o tempo de Deus muitas vezes, né? Mas tem aqui fulano de tal, ele não é tão crente assim, ele não sei o que, mas é uma pessoa boa. Tá. Começa umas negociações. Exatamente, você vai meio barganhando e você vai deixando de desfrutar de bênçãos, porque isso é atalho. Mas atalho na Bíblia, gente, só dá coisa ruim. Só deu então, coisa assim, ruim. Cuidado com os atalhos. Lógico, eu entendo, porque às vezes não é fácil, né? Tem gente que tá há mais tempo aguardando, esperando. E esperar em Deus realmente é um desafio, mas gera uma maturidade ainda maior na gente. Então, acho que é um processo, acho que um alerta aqui talvez cuidado com esses atalhos, né? Com pessoas que estão se mostrando aí, mas que não são necessariamente aquelas que Deus tem para você. Exato. E uma coisa que eu gosto de falar, pastor, ali para os solteiros é que a gente não espera. A gente vive em Jesus. Amém. A gente vive com intensidade, sabe? A gente vive uma vida extraordinária em Jesus na solteirice. Porque depois que casar, hoje eu posso falar. É outra realidade. É outra realidade. Entendeu? Eu recebo mensagens de amiga minha falando, ora por mim, porque eu mal tô tendo tempo de orar. Então eu preciso que você ore. Porque tá com o nenê pequeno, que tá... Daí eu ia falar, a gente tava conversando um pouquinho antes de gravar aqui, né? Vai falar, e filhos e tal. Falei, quando tem filhos, já complica mais. Quando tem o segundo, que é o meu caso, né? O segundo filho... Gente, tudo tem que ser mega programado, é um desafio, é uma bênção. Mas o horário fica muito apertado, é natural, né? Isso. Então você entende a importância de você aprender a Bíblia, memorizar ela, crescer em Deus. Pra quê? Porque a hora que a gente vai para um casamento, você já vai com toda essa bagagem. Às vezes a gente tá ali numa situação, hoje até no casamento, o senhor pode dizer que vem assim uma coisa, uma discussãozinha, um negócio, e você lembra da palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala para que eu, como mulher, tenho que me submeter ao meu esposo. Então, eu lembro de coisas que eu estudava quando eu era solteira, para hoje evitar conflitos, confusões, desavenças, e a gente vai muito mais forte, muito mais preparado para um relacionamento amoroso. Fora que a oração de um solteiro, eu sempre falo também para os solteiros, tem que ser: Senhor, me ocupa tanto com a tua obra, faz coisas tão grandes através de mim que eu não tenha tempo de ficar choramingando para ninguém. Que as pessoas me vejam tão ocupada que elas não tenham tempo nem de me perguntar, e aí, quando que vai ser?
Entendeu? Quando a pessoa te eu vê acho nesse interessante movimento... nesse ponto, porque quando alguém tá vivendo isso e tá tão envolvido, essa pessoa, espiritualmente falando, ela se torna até mais atraente. Muito! E não falando fisicamente, porque Muito. física é uma parcela, é um detalhe. E o tempo judia desse detalhe. Isso. Mas, por mais que a gente vai tentando lutar contra. Mas, às vezes, tem uma pessoa lá, tem algum grupo na igreja, mas tá o cara, ele vai toda vez, mas ele não faz nada, não faz nada. E a pessoa começa a ajudar, a cooperar, a trabalhar, a se envolver, ela se torna alguém, não é aparecer, mas se torna alguém mais atraente, porque, uma pessoa dessa que quer investir, que é esforçada, que tá lendo a Bíblia junto, que tá buscando, se torna realmente mais atraente, não é verdade? É incrível, porque você conhece de fato a pessoa. Sim. Sabe? Você vê que ela quer Deus, né? Você vê que ela quer Jesus, ela quer o Espírito Santo. E eu vejo, assim, que toda vez que quando as pessoas começam a se jogar nesse servir, porque a gente tá fazendo coisas incríveis para Jesus servindo, né? Juntos nos solteiros. Coisas que nem existiam passaram a existir, coisas que eram pequenininhas, a gente começou a ver Jesus através da nossa vida fazer coisas grandiosas, e isso é maravilhoso. E as pessoas se encontrarem nesse caminho, pastor, é emocionante. Eu fui no primeiro casamento, depois, né, meu e do Thiago. O primeiro foi o teu e do Thiago. O primeiro casamento foi meu e do Thiago. Daí o segundo, que foi agora, que foi o fórum nosso, que eu fui, eu chorei do começo ao fim, porque a gente vê duas pessoas inteiras, duas pessoas cheias, duas pessoas que servem, o Ricardo e a Michelle. Ela é louvor e ele é um cara de Deus, ele é um cara que coloca a mão, que é do serviço. E eu falei, meu Deus, sabe? É sobre lindo, isso. Né? Claro. E pessoas que estavam espalhadas. A Michelle... E já tem mais alguns programados aí também, né? Muitos, graças a Deus. Tô sabendo. Tem aí, o senhor vai fazer um. Eu tenho alguns. Já aí, ó. Aqui eu tava esse ano, eu fiz 40 pelo menos, né? Olha só, então... imagine só 40. E eu lembro assim, ó, a Michelle, um pouco antes dela conhecer o Ricardo, essa que casou logo após a gente fez uma vigília, e no dia seguinte ela mandou uma mensagem dizendo assim, Ivan, eu já tô com tanta idade, eu tô tão já triste, eu já tentei vários grupos cristãos encontrar, porque eu tô pronta, eu quero alguém, eu já decidi que eu quero alguém, mas eu acho que não tem ninguém para mim, eu acho que não é isso que Deus quer. E eu lembro que eu estava ali no fogo, assim, orando e clamando pela vida daquelas mulheres, porque a mulher, a gente tem um prazo. Né? A partir dos 40, a gente já começa a ficar mais medrosa. Né? A medicina, ela já nos diz. Aí você tem que realmente estar pegado em Deus, porque é só Ele que vai te manter de pé e convicto que se Ele tem algo para sua vida, aquilo vai se cumprir com 50, 60 anos e amém. E vai ser uma bênção. E vai ser uma bênção. E eu lembro que o Espírito Santo ministrou assim para mim, fala para ela que eu tenho alguém para ela. Ela sabe disso. E tá registrada essa conversa até hoje. E eu falei, Michelle, Deus tem alguém para você. E você vai ser muito abençoada nesse casamento. E quantos anos que ela estava nessa época aí? Já estava com 40. 40 anos. E um mês depois, ela e o Ricardo anunciaram o namoro no Solteiros que Oram. Se conheceram no grupo do WhatsApp. Ele começou a seguir ela no Instagram, viu ela servindo na igreja, ele junto com a gente. E já se conheceram e já assumiram o namoro e fizeram as coisas como a gente tem visto que Deus quer que faça, né? A partir da Bíblia, a partir da doutrina, dos direcionamentos que nós recebemos, né, do pastoreio, da igreja. E foi incrível, sabe? Então a gente tem vivido assim, realmente nos Solteiros que Oram, momentos extraordinários de Deus. Amém, né? amém, amém. E casamento, pastor, eu quero até que o senhor fale, né? Isso até pra gente mandar para os solteiros. Casamento é uma decisão ou é um mandamento? Na verdade, se eu falar que simplesmente é um mandamento, eu posso gerar um constrangimento. Sim. Por quê? Tem pessoas que talvez não vão casar. Exato. Então quer dizer que eu estou descumprindo o mandamento? Porque o mandamento é uma ordem, eu preciso cumprir. Né? O problema é, mas e se para aquela pessoa não for para casar? Então quer dizer que aquela pessoa está em pecado, está descumprindo uma ordenança, um mandamento e tudo mais? Não. Então assim, casamento para mim, mais do que uma decisão ou uma ordenança, é uma bênção. Que talvez seja uma melhor palavra até, na verdade. Mas ele também é uma decisão. Porque eu posso decidir não casar. Mas a questão não é eu decidir. Até como a gente estava conversando antes, acho que a questão maior é, Deus, a sociedade tem uma certa pressão. A igreja mais ainda, até, na verdade, com relação a um solteiro até, né? Ou uma solteira. De formar uma família, de multiplicar, encher a terra e por aí vai. Acho que a maior questão é,
em tudo que eu faço, eu preciso consultar a Deus para minha vida. E eu creio que o casamento é a segunda decisão mais importante que eu posso tomar depois de decidir caminhar com Jesus. Exato. Porque vai ser quem vai estar do meu lado e vai construir uma família junto. A família pode ser de 2, pode ser de mais até, dependendo do que for que Deus tem para aquela família. Mas eu preciso tentar entender, Deus, tá, eu estou consultando o Senhor com relação à faculdade que eu faço, com relação ao trabalho, com relação a tudo da minha vida, mas será que eu consulto a Deus sobre o casamento também? Será que é para eu casar? Será que não é para eu casar? Exato. Eu creio que é uma bênção, tá? Ou, por exemplo, como a Bíblia vai dizer com relação a filhos, e a Bíblia vai chamar os filhos de uma herança do Senhor, tá? Mas tem gente que, quando a gente fala de herança, não sabe lidar com herança. Tem gente que recebe uma herança e torra aquela herança. Tem gente que recebe uma herança e faz aquela herança multiplicar ainda mais. Sim. E eu vejo isso com relação a filhos, por exemplo, tá? Por isso que é uma decisão. E aí, eu vejo, por exemplo, um pai, uma mãe entendendo uma direção de Deus, quantos filhos vai ter, e vê o filho como uma herança que ele vai usar para multiplicar, para que os filhos sejam ainda muito melhores e mais abençoadores do que os pais que eles tiveram, tá? Agora, tem pais por aí que veem o filho não como uma herança, mas como um peso, e que ele vai torrar, gastar, investir pouco tempo, talvez até. Só que se isso acontece, você vai perdendo aquela herança com o tempo. Ela continua sempre sendo sua. Ela foi sua por muito tempo, ainda é, na verdade, mas talvez ela não representa mais aquele presente, aquela bênção inicial, talvez, de uma notícia de uma gravidez, por exemplo. Tá? Sim. E aí eu vejo muitos filhos negligenciados pelos seus pais, que aí não conseguem ter uma sequência melhor porque eles foram uma herança negligenciada. Legal. Olha como é forte isso, na verdade. Fortíssimo. Agora, quando eu trago isso para um casamento, a maior referência de casamento que a Bíblia nos coloca é a relação de Deus com a humanidade. Sim. Tá? Então, quando eu olho para isso, eu vejo, por exemplo, um Deus que escolheu ou decidiu se relacionar, criar e se relacionar com a humanidade, não simplesmente com uma força motriz que criou o mundo e largou seus bel prazeres, mas um Deus de relacionamento. Exato. Aí eu olho para textos como, por exemplo, o texto de Oséias, né, mostrando o profeta tendo que ir atrás diversas vezes da sua esposa, que era infiel a ele e tudo mais, como uma representação do relacionamento de Deus com a humanidade, dessa infidelidade da humanidade, onde Deus sempre está no mesmo lugar, sempre de braços abertos, querendo reconectar esse mesmo relacionamento. E aí uma das figuras do ápice, que a palavra vai dizer, é essa figura do casamento com relação ao noivo e à noiva, Jesus, e agora a igreja, a noiva, e essa expectativa para o casamento. Tá? Sim. Então, assim, o casamento ele é uma decisão. Exato. Concordo. Não vejo tanto como um mandamento ou uma ordenança, Legal. como a palavra nos mostra. Posso ser alguém que não vou casar? Pode, desde que, se você é um cristão, Deus está te mostrando que talvez você não vai casar. Tá? Agora, mas Deus não mostrou nada. Então, ora, meu filho, deixa Deus falar, deixa Deus revelar e mostrar. Mas por que então tanta gente casa e tão poucos não casam? Porque talvez está sendo envolvido pela sociedade, pelo formato, ou talvez existe algo tão forte, Deus dentro de nós, já colocado, na verdade, como uma vontade, uma criação, também dessa direção que Deus coloca, da gente poder deixar um dia pai e mãe, se encontrar com uma outra pessoa, né, do sexo oposto, e tornarmos uma só carne, não só para tornar uma só carne, mas para abençoar ainda mais. Sim. Porque talvez eu possa entrar nessa situação mesmo com relação à escolha de ter ou não filhos, mas em Deus, porque eu escolho em Deus, não simplesmente em mim mesmo. Exato. Tá? E aí eu posso colocar essa situação também para tentar entender o que Deus tem para mim com relação ao casamento, o que Deus tem para mim com relação à paternidade, porque de repente Deus pode trabalhar na vida de um casal que eles vão ser pais, mas vão ser pais espirituais. Exato. Entendeu? Ou então, num casal que às vezes ficou anos tentando ter filhos e não conseguiu por uma situação clínica, ou simplesmente que não conseguiram realmente, seja qual for a questão, que talvez eles vão ser uma bênção para poder adotar crianças até, que não tem uma família, e eles vão poder ser uma família para quem foi desprovido disso por alguma razão que é maior do que aquela criança, né? Que é além dela, na verdade. Então, eu vejo uma bênção diferente nesses processos. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Eu gosto sempre de esclarecer, porque essa é uma das perguntas que mais me fazem. Né? Van, então,
é um mandamento ou eu posso decidir? E uma coisa que eu sempre gosto de falar, principalmente para os homens, né? Porque o homem, assim, ele é envolvido muito com a questão sexual, né? A gente vê isso. E optar pelo celibato, como Paulo foi um exemplo, né, pra gente disso, é se abdicar, se abster, né? Abdicar é se abster de tudo, inclusive da sua carne e dos desejos sexuais. Então, ficar solteiro, eu quero ser celibato. Você tem que estudar, se aprofundar, buscar entender o que é. E não é para ficar solteiro, aprontando todas. Porque também não adianta. Daí não adianta. Você não tá casado, mas tá aprontando um monte. Tá aprontando um monte. A questão, na verdade, com relação a essa decisão, Vanessa, talvez é um pouco diferente, tá? Porque qual que é o problema? Às vezes, o problema é que tá levando mais tempo do que você espera com relação a chegar ao casamento. Sim. E a pessoa até quer casar. Sim. Buscou por muito tempo e acabou se frustrando. Teve relacionamentos que não deram certo. Sim. E aí aquela coisa, quando você quer muito algo, você dá certo pra todo mundo, menos pra você. Porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? O que não é verdade. E aí, talvez o problema é que tem gente que tá começando a achar que esse celibato ou não casar é uma opção, mas por uma frustração. E não por uma orientação do alto. Isso. Entendeu? Acho que aí é a chave da questão. Perfeito. Então, assim, a questão é, você quer ser cristão? Você quer andar com Jesus? Eu preciso começar a andar pela fé e no Espírito. Então, o que Deus está mostrando? O que Deus está falando? Porque, mas se for para casar com 40, com 50, amém? Gostaria? Talvez não, porque para mim, na minha leitura de vida e tal, teria sido melhor mais cedo, mas eu quero ver o que Deus tem para mim nesse processo. Exato. E eu vejo muito forte até... algo até mais profundo, porque a palavra de Deus vai revelar pra gente que Deus conhece os desejos do nosso coração. É verdade. E você acha que Deus, sabendo que um desejo grande do teu coração é um dia casar, formar uma família, seja qual for o número de pessoas dentro dessa família com relação ao casal e os filhos, você acha que Deus vai simplesmente falar, não, então eu não quero fazer? Não é assim que Deus trabalha. Não. Eu gosto muito de exemplificar a nossa relação com Deus com as relações humanas, né? E nessa comparação que a gente tem de Deus como um pai com seus filhos. E como um pai, Vanessa, agora já tendo essa... Por isso que eu te falei até mais antes, né? Da gente começar a gravar, que eu comecei a descobrir Deus de uma maneira diferente, me tornando pai. Uau, né? E acho que num sentido de maturidade, algumas coisas que eu não entendia por não ser pai ainda, né? Não que eu não pudesse conhecê-lo profundamente, que eu já conhecia, mas tem coisas que só consegui conhecer depois de me tornar pai. Então, por exemplo, cara... É uma alegria tremenda, por exemplo, eu ir numa loja, às vezes no posto, abastecer o carro, e eu ver um doce, um brinquedinho, né? Algo que não necessariamente significa um valor agregado tão pesado, mas eu sei que a minha filha gosta. Uau. E eu quero agradá-la. Eu quero promover aquilo que eu sei que alegra o coração dela. E eu vejo Deus da mesma maneira. Só que ainda mais forte do que um pai carnal aqui, né? Um pai nosso aqui, humanamente falando, limitado, extremamente limitado, de saber os desejos mais internos no coração dos seus filhos e querer realizá-los. Sim. E por isso que eu vejo que às vezes a maior dificuldade na vida solteira é que eu preciso me descobrir não com alguém, eu preciso me descobrir em Deus. Em Deus. E quando eu me descubro em Deus, Deus vai falar, agora você está mais completo, agora você está mais pronto e preparado. Porque também encontrar um relacionamento mas não sendo completo, não estando bem comigo mesmo, a probabilidade de estragar aquele relacionamento é muito grande. É enorme. Entendeu? E é exatamente isso. Uma coisa que o Tiago usa muito, meu esposo, quando ele está ministrando para os solteiros, que eu acho muito legal e eu guardei para mim, é assim, você quer alguém incrível e de Deus, que tem aquele brilho do Espírito Santo, você tem que ser também essa pessoa. Se torne alguém incrível, exatamente. Se torne alguém incrível. E olha, eu posso dizer assim, pastor, Deus, ele agiu muito rápido assim na minha vida. Eu acho que porque senão eu ia ficar ali fazendo coisas ainda mais doidas, porque eu sou apaixonada, doida por Jesus, assim mesmo. E eu falei assim, gente, se hoje eu tivesse a maturidade que eu tenho em Jesus, eu ia fazer coisas muito maiores para Deus. Sabe, eu ia usar minha solteirice assim para fazer coisas assim realmente extraordinárias, porque quando você se disponibiliza, fala assim, olha Deus, eu tô aqui, eu quero ser um lugar do fluir do teu Espírito Santo. Me ajuda a fazer coisas realmente lindas pro Senhor. E que eu não quero ser vista, eu quero só que esse lugar exista, que fluir, né? Que flua, que eu seja um lugar que flua.
eu vejo coisas assim pequenas que eu falo assim, nossa, como eu gostaria de ter tempo para ir ali fazer, sabe? Ai, como eu gostaria de fazer aquilo dali para Jesus. Mas olha que interessante, isso é um processo na vida e às vezes, na nossa caminhada cristã, Sim. e às vezes a gente se culpa por ter perdido tempo. Também. É uma impressão que dá nesse sentido. Mas é difícil a gente querer comparar, por exemplo, a Vanessa, o Lucas de 5, 10, 15, 20 anos atrás, porque não tinha condições de eu ter a mesma maturidade. Exato. Tá? E eu acho isso muito bonito quando a gente fala com relação à questão de filhos agora até, né? Tanto espirituais quanto fisicamente falando, porque eu creio no cristianismo progressivo, tá? No sentido de crescimento, mas de maturidade. Sim. Então, eu vejo muito forte, por exemplo, algo que a gente vive aqui na cidade de Curitiba, né? Com relação a esse movimento de unidade, por exemplo, da Semana de Avivamento. Mas quando eu era mais novo, eu não vivia isso. Eu venho de uma formação na Igreja Batista e a gente não era muito de conversar com outras igrejas. Então Deus foi trabalhando na minha história por muito tempo, para depois de muito tempo eu estar mais aberto e hoje poder dizer que grandes amigos meus são pastores de outras igrejas, né? E esse é o movimento de unidade que Deus vai construindo. Mas eu fico imaginando, Vanessa, o que Deus vai fazer com as próximas gerações, porque eles não partem de onde eu parti, eles partem de onde eu cheguei. Isso. Entendeu? Então eu digo muito assim, que num cristianismo que ele vai... Porque assim, eu creio que o cristianismo ele tá a uma geração de acabar e de ser a maior explosão da história do avivamento da sociedade do mundo todo. Com certeza. E aí eu vejo assim, não é sobre mim, sobre o meu ministério, aquilo que Deus tem para mim, sobre você, sobre a minha geração, ele é intergeracional. E eu creio que a minha geração precisa ser os ombros da próxima geração. Uau, então eu fico imaginando, por exemplo, alguém que ainda não participa dos Solteiros que Oram, daqui a 5 anos com esse ministério continuando e sendo uma bênção para muita gente, ainda até mais novo, começando a participar. Sim. Entendeu? Exato, eu vejo também. É algo muito maior, Vanessa, Exato. do que simplesmente um negócio que começou, deu um bombom e depois se apagou. Entendeu? Eu gosto desse processo da maturidade. Porque, por exemplo, aí quando eu falo de paternidade, nessa visão que eu vejo talvez um pouco diferente o jeito do olhar de Deus, eu fico imaginando assim, cara, meu pai e minha mãe foram uma bênção na minha vida, mas eu fico imaginando assim, a partir de onde eu e minha esposa já pudemos chegar agora em crescimento, maturidade espiritual e tudo mais, e como a gente tem tentado ensinar as meninas, ainda muito pequenas, claro, eu fico imaginando onde que elas vão chegar. E a minha expectativa, independente do que elas vão seguir na vida, é que vai ser muito maior do que os pais. Não como uma pressão, mas porque elas partem de algo maior que elas já tiveram a possibilidade de receber. Que a gente já andou. Exatamente. Né? A gente já andou por já estamos aqui, então daqui para frente tem que ser diferente. Entendeu? Faz sentido, assim. E eu gosto muito de consumir conteúdo de pessoas maduras, né? Cristãos maduros, porque eu não preciso errar naquilo que o pastor Lucas talvez já errou. Exatamente. Eu não preciso Isso errar. é sabedoria. Isso. Eu falo sempre ali para o pessoal que é mais próximos, para os líderes, eu falo assim, olha, vocês estão indo hoje abrir as células de vocês, nos campos de vocês, nas cidades de vocês. E vocês viram tudo que eu fiz que deu certo. E vocês viram tudo que eu fiz que deu errado. Então, a partir de aqui, vocês têm que fazer histórias muito maiores e extraordinárias para Jesus de formas muito mais embasadas, maduras, porque vocês já sabem boa parte do que não fazer. Sim. Então, eu gosto de consumir isso. E no período de solteiro, da solteirice, as pessoas têm que consumir, porque elas precisam se preparar. Eu quero casar, eu falo isso assim, ó, eu gosto muito disso, de explicar para eles. Eu decidi casar, eu tô buscando a Jesus, tô top, tô servindo. Quando chega aquela pergunta da entrevista, assim, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, a famosa pergunta, por que eu vou escolher o Lucas e não você, Vanessa? É isso que a gente olha quando a pessoa tá servindo. Por que eu vou escolher o fulano e não o Beltrano? Porque você vê lá o cara, não tá fazendo muito, não quer nada com Deus, e você vê um cara ali servindo, se entregando, fluindo. Então, quando você decide pelo casamento, você tem que se preparar, você tem que ser uma boa opção. Tanto para uma pessoa que vai querer você, tanto para Deus falar assim, não, eu vou dar essa benção para aquela outra benção para ser uma benção. Não, e até porque assim, isso. Nesse processo de conhecer alguém, Vanessa, o que normalmente tá, de maneira mais genérica, geral até, mulher normalmente busca muito uma segurança em alguém. Exato. Só que a segurança não é necessariamente financeira. Não. Porque tem que ter muito. Não é acadêmica. Pode fazer parte disso, mas não é exclusivamente isso. Não.
A segurança é saber em alguém que eu tô querendo conhecer e tô me interessando, se essa pessoa vai me dar a segurança que eu preciso, tá? No sentido de, cara, se der tudo errado, ele vai se virar junto comigo e a gente vai dar um jeito. Exato. Entendeu? Pode todos os planos darem errado, a gente vai resolver e eu não vou ficar largada. Exato. Eu não vou ficar, sei lá, tendo que criar eu me casei com um homem, mas descobri que eu me casei com um menino, que sei lá, porque talvez os dois estão com salários bons e se um só trabalhasse, desse para manter a casa, de repente um perde, digamos assim, casou. Aí digamos que o homem perdeu o emprego, por alguma razão, seja qual for, tá? E aí aquela coisa, o normal pode levar um tempo para conseguir o trabalho, tudo bem, não é um problema, mas você consegue ver o esforço da pessoa. Então imagina assim, cara, eu tô casado, tô indo trabalhar todo dia, e todo dia chego em casa e vejo lá meu marido que não faz nada. Só videogame. Ainda não procura trabalho. Tem os que não são cristãos ainda ficam fumando maconha, aprontando. Um moleque. Essa é a questão. É um moleque. Aquela coisa, não tenho nada contra videogame, eu gosto, jogo, mas, cara, tem que ter limite. O dia inteiro não dá. Do dia inteiro não precisa. Então assim, cara, minha esposa saiu trabalhar o dia inteiro, tô indo procurar emprego, não tá fácil, tem fases difíceis. Tô dizendo que é imediato, não é assim, lógico, longe disso. Mas vocês sabem o que eu tô falando. Sim. E essa é a verdade. Então, essa é a segurança que eu quero buscar. Claro, agora, talvez por alguma razão, os dois podem decidir que um não vai trabalhar por um tempo ou por muito tempo e tá tudo bem, não tem problema. Mas não vai anular outras responsabilidades, né, da família, da casa e tudo mais. Essa é a questão. Agora, o que o homem procura? Você sabe? O que eu pergunto ali bastante para os meninos, eles gostam de mulheres que realmente amam a Deus, que servem a Deus. Eu já fiz essa pergunta e levei tanto para o grupo de mulheres e eu falei, e eles falam muito assim, é a coisa mais linda ver uma mulher que tem uma vida entregue no altar. É lindo ver uma mulher que ora, uma mulher que toma frente, uma mulher que tá ali, que tá junto com você, que você sabe que aquela mulher tem uma vida entregue que vai te levar. Porque eu vejo que a maioria dos homens, eles têm dificuldade de acessar esse lugar de fé. Então, quando eles veem uma mulher ali forte, firme em Deus, brilhando a presença do Espírito Santo, eles gostam disso. Claro, chama atenção. E tem uma vida regrada. Mas sabe qual é a palavra que resume isso, na verdade? Tá? Porque isso vai acontecer até num ambiente não cristão, na verdade, que não vai ter essa busca, né? Sim. Vai ter como identificar isso. Mas o que o homem busca, inconscientemente falando, é confiança. Que ele quer encontrar alguém que ele pode confiar. Uau! Que vai ajudá-lo a crescer, tá, em várias áreas, que vai estar com ele em qualquer situação, que traz esse lado da segurança que a mulher busca até mais do que o homem, mas principalmente que vai preservar a vida dele e não vai expor ele de maneira alguma com as suas debilidades, dificuldades e por aí vai. Exato. E ele, às vezes, não é algo que você identifica no início de um relacionamento. Mas durante um relacionamento, que eu tenho visto muito em muitos casos, né, que eu tenho acompanhado, é que relacionamentos em que o homem não consegue confiar na sua namorada, no caso, ou noiva, tem uma grande tendência a não continuar. Por quê? Às vezes é um relacionamento que a mulher fica expondo demais o cara em coisas que ele não quer ser exposto. Porque existe uma grande diferença entre a vida pública e vida privada. Vida pública é o que as pessoas podem saber sobre mim, tá tudo certo. Vida privada é aquilo que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim. E não é o que eu quero esconder, porque eu tô tratando ainda. Exato. Eu tô lidando. E talvez um dia eu vou usar isso para abençoar, eu vou expor e tal, mas ainda não é o momento. Ou então, aconteceu alguma situação lá que foi constrangedora no casal. Algo que era para ser privado, que vocês já conversaram, mas o outro vai lá e resolve expor o marido e tal. Cara, é algo, o namorado, sei lá, é algo que pro homem vai perdendo o encanto. E por isso que confiança para um homem é muito importante na pessoa. E claro, com isso vai trazer a fidelidade, tem outros pontos especial. Que são rupturas drásticas, né? Mas a confiança de maneira geral naquela pessoa, que é uma pessoa que não é só quem vai cuidar, que vai ajudar, né? Exato. Isso tudo faz parte, mas que ele pode confiar, que vai ajudar em todas essas áreas e que não vai... abandoná-lo, traí-lo. Abandonar, trair, mas assim, com relação à confiança, que eu digo, até me fugiu a palavra agora, mas nesse sentido de preservação. De exposição. Legal, exatamente. De intimidade. Isso é muito legal, pastor, e até eu vou fazer o pessoal ouvir bastante, né? Porque eles falam que gostariam de ter essa mulher de Deus. E a mulher de Deus, ela é isso, ela é sábia, ela edifica, ela é auxiliadora. Tem esse lado da mulher, o homem querer uma mulher de Deus,
mas a mulher também quer um cara de Deus. Claro, com então, certeza. Pode ser que talvez uma grande quantidade dos homens não tá na mesma pegada, não tá buscando, mas quando tem um lá, você sabe que é diferenciado também. É diferenciado. Então, assim, é verdade. Eu quero... porque o casamento não é para ter... Buscar o casamento para ter um momento em que um vai carregar o outro nas costas. Casamento não é mochila, gente. Não é assim. Casamento é parceria pra gente caminhar junto e os dois crescerem juntos também. Então, assim, pode até acontecer de um estar um pouco acima ou abaixo, né? Ou ter mais tempo de caminhada. Tá tudo bem. Mas aí, a partir disso, de um relacionamento, cara, como é que a gente vai se ajudar pra gente mutuamente crescer em Deus e se tornar ainda melhor um pro outro também? Tiago fala uma coisa também, pastor, que eu aprendi com ele, que é assim, ó. A melhor opção para o solteiro cristão é o casamento. Porque é muito legal, gente. Casar com gente de Deus é assim, ó, o casamento é uma bênção. Só que aquela coisa, casar com gente de Deus, que Deus confirmou, que mostrou, revelou. Todo o processo que a gente já falou aqui. Agora, o casamento é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Sim, quando? Exato. Quando você casa com uma pessoa que não deveria casar. Não deveria casar. E isso já Só que namoro. Casou, agora dá um jeito. Vamos ajeitar. Joelho no chão, Exatamente. Oração. Então tem várias histórias de pessoas aqui na igreja que casaram muito tempo atrás. Eu conheço. E, sei lá, orou 20 anos pela conversão do marido, da esposa. Foi uma luta com os filhos e tal, mas Deus fez uns milagres também, né? Exato. Eu tive... A minha avó, que me criou, ela veio morrer cedo e ela era assembleana e depois ela foi quadrangular. Então, eu cresci somente com ela, da família toda. Só ela era muito cristã. A nossa casa tinha louvor e oração no radinho, sabe aqueles radinhos? Porque lá era bem interior, né? Então, tinha louvor e oração no alto volume todos os dias. O meu avô, ele nunca se converteu. Mas era impressionante, assim, como a minha avó, ela tinha autoridade na nossa família, na vizinhança. Era respeitada pela fé que tinha. E eu lembro, assim, que as crianças ficavam doentes, as mães vinham lá na nossa casa, a senhora ora pelo meu filho, dona Laís, porque as pessoas falavam que ela orava e as crianças ficavam curadas. Então, eu vivi nesse ambiente somente com a minha avó. E ela falava assim para mim, antes dela morrer, o maior sonho meu era ver o seu avô aceitando Jesus. E ela falava assim pra mim, ó, um dia, ela já sabia que estava doente, ela falava, ó, toda vez que você estiver sofrendo, que você não estiver bem, e ela repetia isso várias vezes, e eu tava ali com, acho que 8 para 9 anos, quando ela morreu, e ela falou, vai ficar só você e seu avô, mas nos dias difíceis, você vai dobrar o teu joelho, se não tiver lugar nenhum, você vai no banheiro, e você vai orar para Jesus. E ela falou bem assim, eu não quero que você nunca esqueça disso, dessa nossa conversa. Então, eu lembro que no decorrer da minha vida, eu passei muitos momentos difíceis. Mas eu lembro sempre dela falando para mim, dobre seu joelho, ore e Jesus vai te ajudar. E eu lembro que eu passei por muitos momentos. Eu lembro exatamente. Por vários vales da sombra da morte, né? Exato. E eu tava lá com o joelho dobrado, muitas vezes dentro do banheiro mesmo, porque não tinha onde. E eu podia sentir a presença de Deus. Então, assim, a nossa vida com Deus, ela vai nos direcionar para todo o resto. Amém. Tem coisas que são muito fáceis de entregar. Muito fáceis de perguntar, Deus, o Senhor quer... Até falei um pouco antes para o Senhor, né? Questões pessoais aqui, ainda de decisões. É muito fácil. Deus, eu quero muito ir para tal lugar, fazer tal coisa. Isso é fácil, mas tem coisas que vão ser difíceis. Mas tudo isso se resume em tenha uma vida em Deus. Pouco antes da gente, Deus falar o sim, porque eu e o Thiago, nós oramos por 30 dias. E eu falava assim, Deus, se eu perder o Thiago hoje, ele é meu braço direito nos solteiros que oram. Se eu perder a amizade dele nesse namoro, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu não posso perder a amizade dele. Então, eu falei isso várias vezes. E eu lembro de uma das orações, quase perto de terminar, que a gente orou por 30 dias, e o Senhor respondeu no dia 31 de outubro. Fez 1 ano. E no último dia do mês, o Senhor nos respondeu. E eu lembro que uma semana antes... Que bom que não sou só eu. Deus fala muito comigo normalmente nos prazos finais, acréscimo, segundo tempo. Porque a gente é acelerado, né? Você sabe, né? Eu sou uma pilinha. E ele trabalha até o último momento. Você vai aprender a ser paciente, Vanessa. É verdade. Eu dou trabalho para ele. Mas graças a Deus que ele não desiste de nós como pessoas, Amém. né? Glória a Deus. E eu lembro que o Senhor falou bem assim para mim... Eu estava de noite, era madrugada, e eu amo orar de madrugada. Porque é o horário onde eu acalmo, que não tem nada para fazer, e ali eu tô na presença do Senhor. E ele falou assim para mim, pastor, e eu vi exatamente o Tiago, né, em cima de uma cama, e ele falou assim, eu vou te colocar numa situação, porque agora eu preciso que você aprenda a amar o Tiago como você me ama. Nunca vai ser o mesmo amor, né, mas ele falou exatamente isso.
E quando a gente conhece o amor de Jesus, que a gente se relaciona com Jesus, a gente aprende a amar as pessoas. E a gente só aprende a amar, e as pessoas só aprendem a nos amar quando a gente está no mesmo Deus, servindo o mesmo Jesus. Sim. E eu lembro de ver assim o Tiago naquela situação, e eu falo assim, Deus, mas será que eu vou conseguir amar o Tiago se faltar um braço, uma perna, se faltar Se tiver alguma saúde? situação diferente, sei lá, né? E ele me colocou exatamente naquela situação, naquele momento de oração. E eu vi assim o Tiago naqueles últimos dias agonizado, né? Meu Deus do céu, eu já gosto muito da Van, o que vai acontecer e tal. E eu lembro que eu acordei de manhã, fui orar e com aquela cena ruim assim, né? Que ficou dentro de mim. Será que eu vou amar esse menino a ponto de ficar com ele se tudo faltar para ele, dinheiro, saúde? Não deu outra, pastora, a gente veio pro culto, a gente estava sentado, o Tiago pegou e falou bem assim, Van, eu preciso te falar que meu maior medo, até hoje, eu tô com 30 anos e eu não casei. O Tiago é filho de pastor. Pastor, ele cresceu na igreja viveu, ele nunca viu, ele nem sabe o que é uma vida fora da igreja. E ele olhou para mim e falou, meu maior medo, eu fugi do casamento até hoje, porque eu tenho medo de ser abandonado. De não ter uma pessoa que fica comigo. Nos perrengues também. Se me faltar saúde, eu falei para ele assim, Tiago, na madrugada dessa semana o Senhor me colocou exatamente nessa situação. E a resposta que eu tenho para você é, eu tô com você. Amém. Independente da situação, eu nunca vou te abandonar, porque eu amo Jesus. Um Jesus que eu vi sangrando numa cruz. Eu amo Jesus, um Jesus que deu a vida por mim. Eu vejo um Jesus que me fez totalmente, eu era improvável, e ele usou a minha vida, e ele me faz me sentir especial para ele todos os dias. Amém. E é esse amor que eu aprendi a ter. E eu amo você. E se ele falar sim, eu tô com você. Uhum. E eu lembro que daí ele falou, nossa, eu preciso que isso seja um sim, né? Vai orar então. Vai orar. Passou uma semana, a gente começou a namorar e logo casamos. E hoje temos vivido uma história, assim, graças a Deus, abençoada em Jesus. Amém. Então, servir os solteiros que oram tem sido, assim, onde está o nosso coração, onde está a nossa vida. A gente é apaixonado por esse ministério, nós dois. Eu mais que ele, né? Eu sou apaixonada, eu amo ver o que Deus faz quando as pessoas se disponibilizam. Eu sou apaixonada. Só posso dizer assim que foi realmente e será para sempre um privilégio ter vivido tudo que a gente tem vivido, sabe? Uhum. Não só na nossa vida como hoje casal, mas antes como solteiros, né? Nós éramos meninos ali, crianças, e a gente vê Deus trabalhando e transformando a gente em homens e mulheres de Deus, e ver a presença de Deus nesse lugar, sabe? Uhum. Agora a gente está fazendo uma confraternização, né? O senhor está convidado para ir, hein? Vê aí se pode ir dia 2 de dezembro. Uhum, eu vi ele já uma também. Confraternização de solteiros, se o senhor e a Eve quiser ir, estão convidados. É uma confraternização que a gente está fazendo para reunir todos os solteiros, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Claro, né? Essa é uma certeza. Passagem de Salmos que tem falado muito ao meu coração. E esse evento foi vindo de um retiro que a gente tinha ido. Eu estava dentro do avião e estava todo o time do Coritiba lá dentro. E eu falei assim, tem solteiros aqui? E comecei a orar por eles ali, comecei a falar de Jesus, e tinha já um dos jogadores amigo ali e tal. Já conhecia? Isso, e a gente começou a orar por eles, e o Senhor, quando eu parei de orar, ele falou assim para mim, eu tenho um time muito maior que eu preciso trabalhar, e eu preciso que faça um evento que seja assim, assim, assado. E eu falei, Deus, mas a gente não tem nada, já vai ser dezembro tá tudo fechado. E tá sendo sobrenatural. E até porque você anunciar, tem outros times que vão querer que você ore também daí, né, Vanessa? Então, não é só o Curitiba, né? Exato. Não é só os coxa, né? Não é só os coxa. Atlético, Palmeiras. Foi aí, muito legal. E a gente tá vendo um mover de Deus para essa confraternização. E para os solteiros estarem lá, para a gente se alegrar juntos, ter esse tempo. E as pessoas têm muito preconceito, sabe, pastor? Claro. Ainda tem muitas pessoas que têm preconceito. Mas eu no ministério de solteiro. Acho que não tô nessa fase ainda. Gente, acho que quando eu estiver com mais idade. Não, gente,
Se tá solteiro, vai lá, né? Tem que ir. Tem que e assim, o mais crescer, legal de aprender. tudo que eu falo assim... Tem mais amizade, conhecer Exato, gente. exato. Não é só relacionamento. Não gente não é. legal pra conhecer. Exato. Fazer amizade, tá junto, é aprender mais de Deus. O povo de Deus tem que caminhar junto, pastor. Sim, amém. Sabe? Em todas as fases. Porque um fortalece o outro, um levanta o outro, ferro afia ferro. E se eu tenho que aprender mais. Sim. E então tá e todo acho que mundo até essa convidado. fase de solteiro, uma coisa interessante de se pensar, é bem o relacionamento realmente de Jesus com a igreja, do noivo, da noiva, dessa figura do casamento de Deus com a humanidade. Porque eu acho que assim, enquanto eu tô solteiro, eu preciso aprender a amar, a servir a Deus. E viver intimidade com Ele. Mas também me preparando para essa simbologia do casamento. Exato. Onde eu vou poder também aprender e entender que eu preciso amar e servir o meu esposo, a minha esposa. E eu preciso me preparar para isso. Os papéis, Os papéis, entender que eu vou precisar, se preciso for, como a representação de Cristo, a igreja, me entregar por ele ou por ela. E será que eu estou pronto para isso? Exato. Talvez não. Então, vamos aprender mais, vamos aprofundar mais, vamos se preparar ainda mais para viver um casamento ainda mais especial. Abençoado. Sim. Né? E tem um livro muito interessante até, Vanessa, que eu indico para quem vai casar, né, normalmente, mas quem está solteiro já poderia fazer até ler para descobrir, que é O que não me contaram sobre o casamento que eu preciso saber. Uau. Do Gary Chapman, que é o autor das 5 Linguagens do Amor. E ele é muito interessante porque ele vai contando em cada capítulo alguma área que você precisa começar a encontrar essa unidade também no casamento. Então fica a dica aí, tanto para solteiro como também para quem tá noivo já, né, e tudo mais. É muito legal, mas o principal dele, quando você tá num relacionamento, é você conversar sobre as perguntas do final de cada capítulo, na verdade. Uau. Porque ele vai gerar conversas muito fortes que não são tão naturais, que é o que vai trazer essa unidade também num casamento, tá? Então fica a dica aí, acho que é muito legal também. Tá? Maravilhoso, muito bom. Tá bom? Conversa boa, hein? Boa, e quando tiver o tempo já foi, já. Se deixar, a gente fica o dia inteiro. Vai, eu acho que vou fazer um episódio segundo, terceiro, trazer a Vanessa mais vezes aí também já. Vamos né? separar lá uns temas pra galera solteiras aí da igreja pra ajudar eles. Se quiser no próximo encontro levantar alguns, a gente traz e faz alguns aí já depois com o pessoal também, não tem problema. Pode deixar, tá bom? Tá convidado. Vanessa, obrigado pelo teu tempo pra estar com a gente Gratidão, aqui também. Senhor. Você que tá solteiro e quer conhecer um pouquinho mais, segue depois o nosso perfil lá no Instagram. Isso, que é os solteiros que oram em missão. Ah, agora o finalzinho tá mudado. Entendi. Pra gente realmente incentivar a galera a ser servo. Aí e se você é de Curitiba, tem algumas células que acontecem aqui, alguns horários também que você pode participar. Exato. Tem células presenciais de pessoas dos solteiros que se reúnem, tem células online, todos eles estão ali na bio do Instagram do Solteiros. Então, só seguir o Instagram, pegar as informações e participar com a gente. Mesmo que você não seja de Curitiba, você também pode participar. Exato. Tem muitas atividades online também. Que bom. Eu queria o pessoal tá longe pode participar também, né? É verdade. Tá bom. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês aí, para assistir e ouvir a gente. A gente se vê no próximo OneCast. Isso aí. Tchau, pessoal. Viu? Tranquilo? Muito bom.